A paz do Senhor Jesus, amigos do meu canal Apaixonados por Teologia, aqui quem fala é Érico Lucena, e hoje eu quero gravar sobre o tema que estou falando no Fórum de Teologia, que é a divindade de Jesus, que acaba chegando a outros temas muito interessantes, que é Trindade, que tem a ver com a divindade de Jesus, né? Porque nós, evangélicos, a maioria, acredita que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e que os três formam uma divindade, um único Deus. E isso é um assunto polêmico que traz muito debate e acaba entrando no assunto do Logos, e isso é um assunto bem extenso. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que deixem o seu joinha, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no grupo, no canal do Fórum de Teologia e ajudem o crescimento, que eu vou estar sempre gravando assuntos para vocês aí, assuntos bem interessantes. E hoje eu vou apresentar uns materiais que eu não vou ler e vou apresentar algo na Bíblia de Jerusalém com respeito a esse tema muito interessante, que é o tema divindade de Jesus, tá bom? E Trindade. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a vocês que gostam de ver esses assuntos textuais o livro A Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, de Wilson Paroche, e o texto do Novo Testamento de Barbara Allen, de Kurt Aland, que vai ajudar vocês no assunto crítica textual. Para vocês que são leigos, como eu, recomendo este, que ele é de mais fácil acesso e entendimento, vocês vão entender muito mais. Este aqui tem um linguajar mais acadêmico e é um pouco mais difícil de compreender, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Esses dois livros que eu apresentei a vocês ajudarão vocês a entenderem o que eu vou falar agora de forma mais profunda. Só que eu não vou apresentar o que fala aqui, porque eu não vou gravar um vídeo muito extenso. Eu vou apresentar somente a minha conclusão, o que eu cheguei analisando essas duas obras, analisando a Bíblia que eu vou ler para vocês agora, e analisando outros livros que estão em PDF, lamentavelmente não tenho como mostrar a vocês. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, e eu quero ler um texto muito conhecido que está em 1 de João, capítulo 5, o versículo 7 e 8, tá? E diz assim: porque três são os que testemunham, e o Espírito, porque três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Se nós formos ler a nota de rodapé aqui na Bíblia de Jerusalém, ela vai deixar claro que isso foi um acréscimo, né? Acrescido posteriormente na Vulgata Latina, porque esse texto não se encontra nos velhos manuscritos, nos antigos manuscritos gregos, e nem nos melhores manuscritos da Vulgata Latina, não se encontra. Isso foi uma nota marginal, acrescida posteriormente, tá? E diz assim a nota de rodapé: o texto do versículo 7 e 8 é acrescido na Vulgata de um inciso, aqui abaixo entre parênteses, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Porque há três que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são um só. E há três que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são um só. Então, ele bota aqui entre parênteses, para nós sabermos qual é exatamente o acréscimo: no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são um só, e há três que testemunham na terra. Isso é acréscimo, foi colocado
na Vulgata Latina posteriormente, tá? Outro texto que o pessoal diz muito que é acréscimo e que inclusive a Bíblia de Jerusalém corrobora é Mateus 28, né? Mateus 28, no versículo 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui nós vemos uma ordem de Jesus mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso também é um motivo que traz bastante debate, porque a Bíblia de Jerusalém, ela tem aqui uma nota de rodapé e diz assim: é possível, ou seja, não é 100% absoluta a afirmação, o próprio escritor da nota de rodapé diz que é possível, ou seja, não sabe. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador, Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito, né? Então ele quer dizer aqui que somente no Atos dos Apóstolos vemos já que eram batizados em nome de Jesus, e que isso aqui de ser batizado em Pai, Filho e Espírito Santo seria uma tradição posterior, acrescida posteriormente na igreja primitiva, e que isso aqui pode ser um acréscimo. Muitos dizem que é um acréscimo. Só que aí é onde nós temos que analisar outras fontes. Eu vou citar a vocês aqui algumas fontes que eu não tenho disponíveis aqui para mostrar a vocês. É somente em PDF, tá? Então eu não sei mostrar ainda, gravar assim, mostrando o meu rosto, mostrando a vocês o material, mas eu vou aprender. E o que é essa informação? Essa informação diz o seguinte: que o texto de Mateus 28, 19 e 20, que dizem que pode ser um acréscimo, que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está contido na Peshitta em aramaico e no manuscrito hebraico de Dutilet, tá? E que ambos os manuscritos falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Ruach HaKodesh, ou do Espírito Santo, né? E esses manuscritos, eles não passaram pelas mãos da Igreja Católica, ou seja, são manuscritos hebraicos, manuscritos semitas. E os semitas, eles são muito contra a idolatria. Então, se realmente tivesse sido um acréscimo esse texto de Mateus 28, era óbvio que esses manuscritos não deveriam conter essa glosa, por causa que seria um acréscimo. Mas esses manuscritos que são antigos também, eles contêm a cláusula do batismo trinitariano, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também, se formos analisarmos mais a fundo, tá? O Códex Sinaíticos, o Códex Alexandrinos, o Códex Vaticano, o Códex Washingtonianos e o Códex Beza também contém essa cláusula do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, eu digo que esse texto de Mateus 28, 19, que alguns dizem que é acréscimo, não é acréscimo, com comprovações textuais. Também, algo muito interessante que eu gostaria de falar aqui aos irmãos,
é que esse batismo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também está contido na Didaquê, que é um documento que nós podemos datá-lo aí no final do primeiro século, como no início do segundo século, lá por volta do ano 95 a 120 depois de Cristo. Então, e esse é um documento da igreja que também fala em batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um documento muito antigo. Então, podemos dizer que não é um acréscimo Mateus 28, 19. Sim, há alguns acréscimos que queriam que colocaram na realidade nas Escrituras com respeito à Trindade, como o Evangelho de João que nós lemos, e tem outros textos que agora no momento eu não estou me lembrando, mas sim, são acréscimos. Temos que ser honestos com a informação, não é porque somos trinitarianos que vamos proteger o que não dá para proteger, defender o que não dá para defender. Agora eu quero fazer uma reflexão. Por que eu sou trinitariano? Né? A palavra trindade está na Bíblia? Não está na Bíblia. Eu realmente concordo com os críticos da trindade. Só que muita coisa não está na Bíblia e a gente defende. Exemplo, que Deus ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente. Não existe essas palavras, onipresença, onipotência, onisciência na Bíblia. Mas todos dizem que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E por que ele não pode ser trino? Né? Mas é porque não está na Bíblia e foi acrescido pelos pais da igreja, lá no concílio de Niceia, falácia, porque não começa no concílio de Niceia, começa com Tertuliano, o primeiro a usar o termo trínita no segundo século, está lá por volta do ano 150. Então é algo bem primitivo, porque o único documento que nós temos, os mais antigos, falando sobre isso, é o de Tertuliano, no ano 150. Mas se temos esse documento, é porque se falou isso ali no começo do primeiro século, até de repente no final do segundo. No final do primeiro século, início do segundo. Entendeu? Se falava sobre Trindade, em que o Pai era Deus, o Filho era Deus e o Espírito Santo era Deus, e que os três formam uma divindade. É algo muito antigo. A partir já do início do segundo século, temos registros de Tertuliano falando sobre essa doutrina. Pouco após a morte de Jesus deve ter morrido ali pelo ano 30, ano 40, mais ou menos. Então, é um muito curto prazo de tempo. Digamos aí que 100 anos, estourando. Porque esse é o registro. Mas se está registrado, é porque se falava nisso. A igreja já comentava sobre isso, já falava sobre isso. Será que os três são um? Será que o Pai é um junto com o Filho, com o Espírito Santo? Os três são Deus? Foi uma reflexão que a igreja fez. E essa reflexão, vocês gostem ou não, ela sai daqui. Porque em 1 de João 1 diz que o Pai, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus, e que essa palavra ela é apresentada como Jesus, e se fez carne, habitou entre nós. Então, o livro de João apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ou nós somos politeístas por adorar mais de um Deus, Jesus Cristo e o Pai, ou nós somos monoteístas porque o Pai e o Filho são um só. Certo? Então, essa é a minha colaboração aí com o grupo. Não vou aprofundar mais esse assunto tão polêmico, tão profundo. O vídeo já está um pouco longo. Eu agradeço vocês que me assistiram. Deixe seu joinha. Em nome de Jesus, colabore
Se inscreva no meu canal, se inscreva, me ajude no crescimento do meu canal, vocês que gostam de mim. E Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde.